Boa tarde, meu nome é Márcia do Moral Sampaio, eu faço ortopedia funcional dos maxilares, sou especialista e tenho mestrado em Ciências do Movimento e vim aqui para falar um pouquinho, umas pinceladas do que seriam as leis planas, as leis enunciadas pelo Dr. Pedro Planas. Dentro da ortopedia funcional, vocês sabem que a ortopedia funcional dos maxilares, ela trabalha ortopedia, então ela trabalha colocando em bom lugar as estruturas ósseas das bases, ou seja, das crianças, do infantil, e também trabalha adultos com problemas de dores, disfunções, fazendo remodelação e fazendo também um rearranjo daquela função, devolvendo a função para aquele indivíduo, não? Então, para quem já conhece a ortopedia funcional, sabe também que ela é vista, ela é trabalhada, foi estudada através e por meio da RNO, Reabilitação Neuro-Oclusal de Pedro Planas. E o que é a RNO, né? Planas define como uma parte da medicina estomatológica que estuda a gênese e a etiologia dos transtornos funcionais e morfológicos do sistema estomatognático. Então pensa o seguinte, né? É uma coisa muito importante, porque ele não vai simplesmente naquilo que está acontecendo, ele vai na causa, o que causou, qual é a etiologia, qual é a gênese disso, né? Então, por causa dessa curiosidade do Dr. Pedro Planas de ir buscar lá nas causas, na origem do problema, ele foi fazendo perguntas e fazendo perguntas, por que isso, por que está acontecendo isso, e qual é o objetivo disso, e por isso ele estudou muito, observou, fez uma observação de como aconteciam as coisas no desenvolvimento e no crescimento do sistema estomatognático. A RNO, ela tem por objetivo ela investigar essas causas, né, e usar terapêuticas e orientações e tratamentos que não causem mal ao sistema, que de qualquer maneira não vai causar dor, que não vai ferir, que não vai fazer nenhum problema. Então, dentro de toda essa ideia, como nós vamos fazer para entender como é que o sistema funciona? Para isso a gente tem que entender o que é o normal e o que é o patológico. Mas normal quando? Normal de acordo com o tempo, ou seja, de acordo com a idade e com a forma daquilo, né? Então, eu preciso saber para que idade aquilo é normal. Então, aí tem um outro estudo do Dr. Pedro Planas que chama Gênese do Sistema Estomatognático, que é entender como tudo começou, como se desenvolveu, como chegou aos 2 anos, aos 3 anos, aos 5 anos, aos 6 anos, que é diferente de criança para criança, de idade para idade, né? Mas, então, a gente tinha que conhecer o que é normal. Conhecendo o que é normal, Dr. Pedro Planas, fazendo a sua teoria dos 3 porquês, vai perguntando, vai aprofundando aquele porquê, né? Primeiro ele definiu algumas coisas, né? Sempre, em qualquer filosofia, tem algumas definições. E ele definiu, então, o que seria a relação cêntrica para Dr. Pedro Planas, e o que seria a oclusão cêntrica, o que seria a oclusão funcional, né? Para poder entender o que é normal, o que não é normal, o que está dentro daquela normalidade, daquela idade, né? E o que está fora, o que seria um estado patológico ou não funcional, né? Então, a relação cêntrica para Pedro Planas é a posição relativa entre mandíbula e maxila quando a boca está em repouso. Então, se eu estou assim, ó, estou em repouso, tenho espaço funcional, tenho aqueles 3 milímetros de espaço funcional, mas estou em posição postural, estou em posição relativa de repouso entre a maxila e mandíbula. Essa posição postural também a gente pode dizer que é o equilíbrio dos músculos elevadores e depressores, ou abaixadores e levantadores, como se fala agora, né? Cujo tônus está condicionado neuralmente pelos receptores periodontais também. Então, a gente pode dizer que, então, a relação cêntrica é uma posição postural que é igual a um tônus postural, certo? Então, qualquer pessoa que está em relação cêntrica, ela está com essa posição equilibrada e com o tônus postural adequado, né? Partindo dessa posição de repouso, onde ainda não estou tocando os dentes, eu vou lentamente passar, fechando a boca, lenta e relaxadamente, a um primeiro toque, ao primeiro contato, com o qual vamos diminuir a dimensão vertical. Então, eu estou aqui, eu venho e primeiro toque. Esse primeiro toque, Planas chamou de oclusão cêntrica.
Ah, Márcia, mas isso eu posso chamar também de contato prematuro, né? Não, ele era no momento que o tônus postural estava adequado, estava equilibrado, eu tocou aí o meu primeiro contato, que de repente pode não ser a minha máxima intercuspidação. Então, o primeiro contato, ele é chamado de oclusão cêntrica e aquela máxima intercuspidação de oclusão funcional. Quando a oclusão funcional coincide com a cêntrica, nós vamos ter, então, o mais comum, né, o mais normal. Mas é muito também comum que a gente tenha uma oclusão funcional diferente da cêntrica. O que é que aconteceu aí, então? Foi nessa observação que o Planas olhou e pensou, por que a oclusão cêntrica não está funcionando, não está de acordo com a funcional? Porque, como em todas as outras partes do corpo, a gente sempre busca a homeostase, a gente busca o equilíbrio, indo para o lugar mais fácil, o lugar de mais fácil acesso para eu ir, para o meu músculo ir, né? E onde tiver a mínima dimensão, ou seja, um menor esforço para ser feito. Então, todo o nosso corpo busca assim a homeostase. E no caso da mandíbula, na busca do equilíbrio, a mandíbula procura sempre a maior aproximação da maxila, que é a mínima dimensão vertical. Então, a função, o trabalho, a mastigação vai ser executado deste lado que aconteceu esse pequeno desvio. Então, teve um toque e a mandíbula foi buscar a sua máxima intercuspidação, que é onde tem a mínima dimensão vertical. Que vai ser o quê? Vai ser o lugar que eu vou trabalhar, o lugar que eu vou mastigar. Então, nós vamos falar depois das complicações, do que pode acontecer quando isso ocorre. Em primeiro lugar, então, falamos então da lei da mínima dimensão vertical, que o Dr. Pedro Planas observou e enunciou. Boa tarde para vocês, nos falamos depois para dar continuidade a essa conversa. Tchau!